Vamos falar um pouquinho de Brasil? Ainda tem mais Trump lá adiante? O homem que vai destruir o capitalismo? Né? Eu tenho até alguns amigos comunistas, vale bem, que estão entusiasmadíssimos. Estão dizendo assim, agora vai. Eu digo, parem de loucura. Lula acusa a óbvia especulação com dólar e fala sobre a arapuca dos juros. Será que houve especulação com o dólar? Ah, houve especulação com o dólar, sim. Né? Vamos lá. Em dezembro do ano passado, a moeda americana chegou a bater R$ 6,27, o maior valor de cotação já registrado no Brasil. Para Lula, a moeda está voltando à normalidade. O dólar, sabe, tá elevado e ele foi motivo de uma especulação contra a moeda esses dias. Eu acho que ele está voltando à normalidade. A inflação está totalmente controlada, ou seja, ela pode crescer meio ponto a mais e cair meio ponto, mas ela está totalmente controlada. Então não há nenhum problema para que as pessoas tenham dúvida de que o Brasil vai continuar crescendo, vai continuar gerando emprego, vai continuar aumentando o salário e as pessoas vão viver melhor. Olha, houve especulação? Claro que houve especulação. Nós vamos ver o valor do dólar daqui a pouco. No dia 18 de dezembro, o dólar foi a 6,27. Parecia o fim do mundo. Por quê? Ah, o Lula não quer cortar gastos, o governo não vai cumprir a meta fiscal, e ele ainda veio com esse papo de isenção do imposto de renda, que nem era medida. Ainda não é. O mercado financeiro, isso aqui chama mercado financeiro, obviamente estava mal informado sobre a realidade fiscal. Né? Estava fazendo muita gente com voz nessa área fazendo terrorismo. Né? Sabe por quê? O dólar hoje está aqui. Queda de 0,52, cotado a R$ 5,76. 5,76. Chegou a 5,75. Faz menos de um mês, um grandão de um banco disse, para o dólar chegar a 5,75, é preciso que o Lula anuncie um corte drástico, outro corte de gastos. Aí, como ele tinha dito numa entrevista, olha, se depender de mim não tem outro corte, tá aí, ele não quer cortar gastos. Essa gente erra tudo. Erra de forma miserável. Foram 13 quedas nos últimos 14 pregões. Isso. Só ontem subiu um pouquinho. Só. E ainda para realizar lucro. E pode cair ainda mais, vale bem. Se os Estados Unidos cortarem um pouquinho o juro, e pode acontecer, e se o Banco Central mantiver, presta atenção, a pretensão de subir mais um ponto no juro na próxima jornada, e depois, quem sabe, lá mais meio, como diz um amigo especialista na área, ele diz assim, gente que ele conhece, investidores internacionais, amigos dele, fala assim, eles vão pegar dinheiro a 1% no Japão, na Suíça, e vão botar aqui no Brasil. Com a maior taxa de juro real do mundo. Vai inundar o Brasil de dólar. O dólar, se não tomar cuidado, o Brasil vai ter que falar, opa, chega, não dá mais, temos que intervir agora para o dólar subir um pouco. Porque daí os exportadores vão começar a reclamar. Por que eles reclamam, Reinaldo? Porque eles recebem em dólar e depois convertem aqui em real. Uma parte, né? Uma parte deixa lá fora mesmo. Ao converter em real, vem menos reais. Para a inflação pode ser bom. Mas cadê o Armagedon? Cadê o fim do mundo? Cadê o desastre? Foi especulação? Foi especulação. E o Lula também falou do BC. O Lula também aproveitou a entrevista para criticar a gestão anterior do Banco Central, que era comandado por Roberto Campos Neto. O presidente explicou que, entre outros fatores, os preços dos alimentos subiram por causa da alta do dólar. Na avaliação de Lula, a moeda subiu por causa da irresponsabilidade do Banco Central.
na medida em que a gente aumenta o salário mínimo acima, sabe, da inflação, na medida em que a gente aumenta a massa salarial dos trabalhadores, nós precisamos compensar com uma redução do preço dos alimentos. E nós estamos trabalhando, conversando com empresários, utilizando muito a competência da Fazenda, a competência do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente encontre uma solução como reduzir peixe. O problema sério é o seguinte, nós tivemos um aumento do dólar, porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha juízo, faça as coisas com cuidado. Olha, a especulação, houve aumento do dólar em relação ao Banco Central. A minha questão com o Banco Central, a minha questão com o Roberto Campos Neto, eu vou relembrar aqui. O que eu achava inaceitável era o seu Roberto Campos Neto, e aí sim o dólar subia, era o seu Roberto Campos Neto ficar fazendo previsões negativas sobre a economia brasileira, considerações sobre a questão fiscal, né? E, portanto, colocando em dúvida se o governo conseguiria ou não realizar os seus propósitos, e isso não é papel de um banqueiro central. Ficar dando palestra em ambiente privado, colocando em dúvida a eficácia de medidas do governo, e o seu Roberto Campos Neto fez isso. Né? E isso é um fato.